Entre março de 2020 e setembro de 2022, mais de 35 mil famílias foram despejadas no país, segundo dados da campanha Despejo Zero. As remoções aconteceram mesmo estando em vigor uma decisão do STF suspendendo despejos durante a pandemia, já que a DPF em vigor não se estende a todos os casos. Essa DPF, ela tem alguns marcos, ela não abrange qualquer situação de despejo, por exemplo, uma ocupação que iniciou antes da pandemia, né? Antes de março de 2020, ela não estaria, né, salvaguardada por essa DPF. E a situação pode piorar, já que a regra deixou de valer neste 31 de outubro. Após esse prazo, se não for prorrogado, não for feita uma nova decisão, a expectativa é que os juízes possam, né, executar essas decisões liminares. Então, assim, as que foram suspensas, né, o processo foi suspenso, a decisão foi suspensa, ou mesmo a execução da decisão não aconteceu por conta da DPF, elas podem vir a acontecer agora, o que significa que são mais famílias sendo despejadas, né? E aí aumentando o déficit habitacional, aumentando muitas vezes o número de população em situação de rua, a demanda habitacional vai aumentando, né? Maria Assunção e Rony Sena vivem hoje no acampamento Zé Maria do Tomé, na Chapada do Apodi, no Ceará. E falam sobre a apreensão que vem tomando conta de suas vidas nos últimos dias. Tenho muito susto que a lei acabe, a gente não ficar, não tenho para onde ir. Vivo aqui, construí minhas plantinhas, vivo dessas plantas. Tenho minha moradia aqui. Como está se vencendo, a gente fica com aquela angústia, a gente não sabe para onde vai. E a gente vive aqui, a gente tira o sustento da gente daqui. E é isso que a gente tem medo. Essa mesma angústia é parte do cotidiano de quase 190 mil famílias brasileiras que também estão ameaçadas de despejo. Segundo dados da Corregedoria do Tribunal de Justiça, só aqui no estado são mais de 150 ações de reintegração de posse que já estão em andamento, ou seja, com o fim da lei, estão prontas para serem executadas. A líder comunitária Georgiane Silva Grangeiro acompanha de perto a realidade de 2 acampamentos na capital, onde vivem mais de 100 famílias, todas sob o medo constante de terem de deixar seus lares. A gente não tem onde colocar as famílias, né? Então, assim, se voltar o despejo, né, do jeito que ele acontecia antigamente, muitas famílias vão sofrer, e sem contar que não tem empreendimento para colocar as famílias, né? Aí uma pergunta fica no ar, aonde essas famílias vão morar, né? Porque não existe mais o programa Minha Casa Minha Vida. Porque até mesmo foi um programa que acabou, né? Não existe mais. Esse outro Minha Casa Verde e Amarelo, não existe empreendimento para ser entregue. E sem contar que as famílias podem sofrer tamanha violência, né? Quer ser tirada daquele local onde ela está morando, onde ela está habitando, por questões, né, financeiras, porque só vai para dentro de ocupação realmente quem precisa. Este é o retrato da falta de política de habitação no país. É o que defende o advogado popular Cláudio Silva e coordenador do escritório Dom Aloísio, que acompanha famílias em risco de despejo. Despejos coletivos forçados, né? Ou seja, ações, seja resultado de medidas judiciais ou de medidas administrativas do poder público, que despejam uma grande quantidade de famílias, por si só, deveria ser retirado do direito brasileiro. A gente tem que parar de naturalizar os despejos de famílias e de comunidades. Nós temos que pensar isso numa perspectiva da mediação do conflito e do atendimento das famílias por políticas habitacionais. O que a DPF do Supremo trouxe de fundamental e que a pandemia escancarou é o problema da moradia no Brasil. Então, nós precisamos olhar para essa situação não numa perspectiva de remover as pessoas de onde elas estão, mas de atender essas pessoas por políticas sociais.